minha gratidão e alegria em poder estar nesta noite com os irmãos do PROAT. 17 anos deste PROAT, servos do Senhor Jesus, como me alegro em poder ter o privilégio nesta noite de tomar parte, não é? Glória a Deus, desta alegria dos irmãos, de ver irmãs e irmãos que continuam servindo ao Senhor com alegria. Queridos irmãos, agradecer aqui também ao nosso estimado pastor pelo privilégio de poder atender as escalas, e já disse em algumas oportunidades, me sinto muito feliz em ser escalado pelo pastor da igreja nesses trabalhos, não só de festividades de PROAT, mas também dos cultos de PROAT, quando sempre o nosso pastor tem nos escalado. É um privilégio, meus irmãos, participar. Saudar também o representante do nosso pastor aqui na área, o pastor Manassés, o coordenador desta área, o servo do Senhor Jesus, e no nome do qual também quero cumprimentar todos os demais presbíteros, companheiros. Foi uma surpresa ver aqui o patriarca, né, que era ali de Brasilite. Quando cheguei, veio aqui, está agora também aqui na área 31, nesta congregação. Queridos irmãos, eu quero os convidar para abrirem as suas Bíblias no profeta Isaías, capítulo 14, e estaremos apenas lendo o versículo 27, rogando as orações dos nossos irmãos em nosso benefício, entendendo a dependência, a nossa dependência do Senhor neste momento tão importante que é da ministração da palavra do Senhor Jesus. Queridos irmãos, parabéns a todo o PROAT, Deus abençoe toda a direção, os irmãos, Deus continue ajudando e abençoando os nossos irmãos. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, queridos irmãos, onde foi escolhido o tema para esta festividade. Versículo 27, meus irmãos, nos diz o texto sagrado. Claro que a última parte, a parte B, que foi destacada pelos irmãos para este culto em ação e graças por 17 anos. Mas quero ler todo o versículo e destacar da ênfase aqui a parte B. Versículo 27, quem abriu a Bíblia, diga amém, meus irmãos. O versículo 27 nos diz o seguinte, 14 de Isaías, versículo 27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? A parte B foi o destaque. E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Quantos dizem amém, meus irmãos? Meus irmãos, todos sabem que o texto que lemos está inserido dentro do livro do profeta Isaías, este que foi um dos muitos profetas que foram levantados por Deus na antiga aliança para trazer ou anunciar os oráculos e a mensagem que Deus colocava no coração daqueles homens. E Isaías, ele está entre os 6 profetas conhecidos como profetas maiores. E isto não porque Isaías foi muito diferente dos demais, mas conhecido desta forma pelo tempo que esteve ministrando como profeta, o tempo que desempenhou como profeta e também pelo volume dos seus escritos. Por isto, ele
Os irmãos sabem que o livro do profeta Isaías tem cerca de 66 capítulos. Por este motivo, o volume e o tempo em que este profeta anunciou a palavra, conhecido desta forma. E, queridos irmãos, o livro ou o profeta Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico. Alguns dizem até, ou o chama como o profeta evangélico, e isto porque, dentre todos os profetas do Antigo Testamento, ou aqueles profetas que profetizaram na Antiga Aliança, Isaías foi o que mais profetizou acerca do ministério redentor do Messias. Foi o que mais anunciou acerca da obra redentora do Messias. Eu poderia de forma muito rápida, ou posso de forma muito rápida, anunciar algumas passagens, as mais conhecidas entre nós. Por exemplo, o capítulo 7 do profeta Isaías, o versículo de número 14, irmãos. O profeta, ele vai anunciar acerca do Messias o seguinte: portanto, 7,14, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Veja que Isaías, 750 anos aproximadamente, já profetizava acerca da obra redentora e já falava do Messias. 52 e 13 do mesmo livro do profeta, 13 e 14 do profeta Isaías, 52, 13 e 14, o texto vai dizer o seguinte: eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. O versículo 14 diz: como pasmaram muito à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías já descrevia a forma, o sofrimento. 53, capítulo 53, vai estar mostrando isso também. Estou trazendo algumas referências, dentre muitas, dentro do profeta Isaías. Isaías, ele profetizou acerca e desenvolveu o seu ministério e abrangeu alguns monarcas ali naquela época. A Bíblia vai dizer no capítulo 1, versículo 1, que ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Durante todos esses reinados deste rei, Isaías esteve profetizando e anunciando a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu introduzo esta palavra para que os irmãos entendam quem foi o profeta Isaías. Ele que alguns dizem que pertenciam, alguns estudiosos, a uma família real. É tanto que ele, por muitas vezes, foi conselheiro de assuntos internacionais ali daqueles reis, dos reis do reino de Judá, e de forma vigorosa, muitas vezes também, advertiu seu país contra as alianças que eles estavam fazendo com as vizinhas nações que estavam ali circuncidando a nação de Judá. Mas, dentre muitas profecias e muitas mensagens que foram pregadas por Isaías, porque o livro de Isaías pode se dividir desta forma: capítulo 1 ao 39, o profeta
O profeta condena os pecados do povo. Também chama ao arrependimento aquelas nações que Deus iria salvar, como estava ali, que era o seu povo. Mas especialmente, irmãos, no capítulo 14, onde está o tema, nós observamos que dentro do capítulo 14, Deus, através do profeta, pelo menos 4 assuntos ele trata aqui dentro do capítulo 14, que tem 32 versículos. O primeiro é o versículo 1 e 2. Deus volta ou mostra que vai trazer a Israel novamente ao seu país. Veja o que diz o versículo 1. Abra sua Bíblia, olha aí para a sua Bíblia. Veja o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 14, versículo 1. Porque o Senhor se compadecerá de quem, irmãos? De Jacó. E ainda elegerá a Israel e a porá na sua onde, irmãos? Na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com ele os estranhos, e se acharão a casa, e se chegarão à casa de Jacó. Versículo 2: e os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel fará o que, irmãos? Possuirá o que? Esses povos possuirão-os e que mais? Na terra do Senhor, e cativarão aqueles que o cativaram e dominarão os seus. Isaías estava dizendo: hoje o cenário é ruim, vai haver um cativeiro, 70 anos, um grande processo, mas Deus irá trazer novamente vocês para a terra de vocês. Quem deixou vocês cativos vão ser cativos. Deus é tremendo. Deus mostrou isso dentro desses 12 versículos. No capítulo 14, 3 a 23, Deus promete destruir a Babilônia. Deus disse que ia destruir a Babilônia. Veja o versículo 22, por gentileza, e 23, irmãos. Tenham paciência. Veja a Bíblia Sagrada aí. 22 e 23 do capítulo 14. Porque me levantarei contra eles. Quem está dizendo isso, irmãos? Quem está dizendo isso, irmãos? O Senhor. Ele diz assim: diz o Senhor dos exércitos, e extirparei da onde, irmãos? Da Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto. Quem está dizendo, irmãos? Diz o Senhor. Aí ele continua: e farei dela uma possessão de ouriços e lagoas de águas, e varrê-lo-ei com vassoura de perdição. Diz quem, irmãos? O Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra. Deus disse: eu vou varrer a Babilônia. Oh, glória. Quando Deus fala, está dito, irmãos. Quando Ele profere uma palavra, não há quem faça, aleluia, glória a Deus, aleluia, ele voltar atrás, irmãos. Pode ser, aleluia, a nação poderosa como era a Babilônia, mas Deus é quem está sempre no controle de todas as coisas. Ele domina tudo e domina todos. Do versículo 24 a 27, eu disse que o capítulo 14 pode se dividir desta forma, em 4 partes. Do 24 a 27, Deus diz através do profeta que ia destruir a Assíria. Do capítulo 28 a 32, Deus diz pelo profeta: eu vou destruir
fez o que, irmãos? O determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Glória a Deus. Em outra tradução, irmãos, diz assim: pois esse é o propósito do Senhor Todo-Poderoso. Quem poderá mudar os seus planos? Ele já estendeu a sua mão. Quem poderá fazê-la recuar? Este é o propósito do Senhor Todo-Poderoso. Quem pode mudar os seus planos? Quem pode, aleluia, apagar os planos do Senhor? Ele está com as suas mãos estendidas. Quem poderá fazer recuar a mão de Deus? Olha, irmãos, quando eu leio este versículo, eu aprendo uma coisa muito importante que eu sei que os irmãos sabem também. Nós aqui, dentro deste versículo, aprendemos acerca da soberana vontade de Deus. Porque Deus tem a vontade soberana dele. Tem a permissiva, mas tem a soberana vontade de Deus. A soberania de Deus é o seu poder, domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus, e nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Eu sinto a presença do nosso Deus aqui nos 17 anos do PROAP em Casa Varela nesta noite. Ninguém pode impedir. Isto é soberania do seu alto, do seu trono. Ele diz: eu quero, e ninguém pode impedir quando ele diz que quer fazer. Glória a Deus. Você pode adorar a Ele aqui, pessoal. Você pode, aleluia, levantar suas mãos e adorar quem é soberano, quem manda dos céus, quem manda da terra, quem está no domínio de todas as coisas. Os homens poderosos desta terra, das nações que se dizem potências mundiais, dizem: eu posso, eu faço, que se eu soltar, eu destruo com qualquer nação. Eu tenho material bélico cartas nas mãos aqui, que qualquer hora eu posso destruir com os meus inimigos, destruir com o mundo. E Deus, porque Ele está sentado no trono, céus, aonde foguete não chega, aonde satélites que os homens jogam para monitorar o mundo, monitorar o planeta, não alcança. Lá no alto do seu trono, ele olha e diz:
Eu vou lhe dar um minuto para você adorar a este Deus, exaltar a este Deus. Aleluia, glória a Ele. Você só está aqui nesta noite porque Ele tem sustentado você. Aleluia, você só está aqui nesta noite porque Ele tem guiado, tem guardado, tem protegido a tua vida. Ele tem sido teu pai, teu amigo. Ele tem te sustentado diariamente, constantemente, 24 horas. Ele não dorme, Ele não tosqueneja. A mão dele está estendida. Ninguém pode fazer a mão dele voltar atrás. No Salmo 135, no verso 6, a Bíblia Sagrada vai dizer: tudo que o Senhor quis, Ele fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. O que Ele quis, Ele fez. Alguém zomba de Deus hoje na televisão, na internet. Alguém até fica inquieto dizendo assim: mas Deus não faz nada. Senhor Deus, profeta Isaías, em um dos seus capítulos 46 e 10, ele diz que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Veja que Deus, querido, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Você veio para escutar isso aqui nesta noite. Glória a Deus. O meu conselho será firme e eu farei toda a minha vontade. Você está entendendo? Você está entendendo? A sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? É soberania de Deus, irmão. É soberania de Deus. O profeta Daniel, capítulo 4, e o versículo de número 35, ele vai dizer o seguinte: e todos os moradores da terra
soberana de Deus. Eu enxergo dentro desse versículo vontade soberana de Deus. Glória a Deus, a vontade soberana de Deus está sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. A mão dele está estendida. Ninguém pode fazer voltar atrás. Ninguém pode pegar a mão de Deus e assim, eu vou tirar a mão de Deus. Aleluia, porque irmão, quando Deus quer abençoar, que nem está aqui no escrito, mas me veio aqui. Já estou me caminhando para o final. Mas a Bíblia diz que depois que a nação de Israel saiu do Egito, começou a caminhar, a trilhar caminhos e passar por várias terras, nações ou terras, e a Bíblia diz, no livro de Números, que quando um dos reis soube que Israel iria passar por entre a sua terra, ele se inquietou. Ele ficou aperreado. E isso está no capítulo 22 do livro de Números. Balaque era o rei e chama quem para amaldiçoar o povo? Balaão. Aí vem cá, Balaão. Mandou chamar ele, houve toda aquela questão, se vinha ou se não vinha. Balaão, aí Deus disse, vá. Autorizou. No meio do caminho teve toda aquela situação que o seu animal viu o anjo de Deus com a espada desembanhada, e aí ficou naquela, mas chegou, e quando chegou lá em Balaque, aí Balaque disse, olha, é o seguinte, eu te chamei aqui para você amaldiçoar essa nação aí, parece ser uma nação forte, vem aí, já vem ferindo outras nações aí Balaão disse, tá certo, vamos fazer o seguinte, faz um altar e aquela coisa, aí veja o que diz, irmãos, aleluia, glória a Deus, no capítulo 23 do livro de Números, aleluia, versículo de número 8, 23 e 8 diz, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou. Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse, porventura não terei cuidado de fazer o que o Senhor pôs na minha boca. Glória a Deus. Versículo de número 23 do capítulo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação. Contra Israel, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisa Deus tem feito. Olha, irmãos, quando a mão dele está estendida, não tem palavra contrária, não tem maldição. Permita-me dizer aqui, irmão, com todo respeito, irmão, pode levar seu nome para onde quiser, pode lançar palavras de maldição, pode fazer o que quiser, irmão, quando a mão dele está estendida. Quanto mais apertava Faraó, apertava o povo, mas a Bíblia diz que o povo crescia, se multiplicava. Faraó dizia que
assim: Moisés, você, bondade soberana, você vai no Egito e eu vou tirar o meu povo de lá. Na época, Egito, uma grande potência. Veja que lá já havia carros, que a Bíblia diz que carros não como esse, claro, né? Obviamente, aquelas carroças, né? Guerra, enfim, já havia, porque a Bíblia diz que o anjo tirou as rodas lá no meio do Mar Vermelho. Deus disse: Moisés, você vai no Egito. Aí Moisés: meu Deus, como é que negócio é esse? Eu vou para o Egito, eu não sei falar. Deus: você vai, mas não, você vai, Arão, vai ser o seu ajudante, mas você vai. E Deus disse assim: eu vou tirar meu povo de lá. Vontade soberana. Deus disse no capítulo 3, versículo 19: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir. Aí tem mais: e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sair, não sairá de mão vazia, porque cada mulher repetirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, vasos de ouro, veste, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei o Egito. Vão sair ricos, ponte de rico, vão sair ricos. Deus disse: é vontade soberana. Aí Moisés ia lá e dizia: deixa o povo sair. Aí Faraó dizia: deixa não, Deus não, tome a praga. Aí Faraó, e Deus dizia, e era propósito de Deus, porque Deus queria fazer tudo aquilo. Uma, duas, três, quatro. Aí no final diz: agora vai ser a última. Deus matou todos os primogênitos do Egito. Aí Faraó: vai embora. Aí quando o povo saiu, aí Faraó disse: não, vou atrás. Aí Deus veio, o que eu quero. Às vezes você não entende, você não está entendendo, mas é a mão dele, é a mão dele. Você está escutando aqui, é a mão dele que está permitindo, fazendo todas essas coisas. Você vai ver o final como vai ser. Você vai ver o final como vai ser. Eu gosto de pegar mesmo a Bíblia, mas diga aí, o final vai ser lindo, diga. Diga aí, o final vai ser lindo. Faraó atrás e Deus vem. Moisés quis se desesperar ali com o povo, porque teve um momento que só tinha o mar, Faraó atrás, aí Deus disse: toca no mal. Quando a mão dele está estendida, não tem mais vermelho, não tem dificuldades. Glória a Deus. E a Bíblia diz que passaram a pés enxutos. Pode quem quiser e querer provar outra coisa, não, porque teve uma diminuição, é a pé enxuto. E aí quando chega no meio, as rodas começam a cair, os carros começam a parar. E uma Deus queria fazer desta forma para que hoje, no 17º ano do PROAC, eu estivesse falando sobre isso. Foi uma coisa
distante dos caminhos do Senhor. Alguém que se distanciou da presença dele. Oh, glória, o Senhor está